Podcast Conversas sem Batina. Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Olá, boa noite. Bem-vindo a mais boa noite, se a pessoa estiver a ouvir isto à noite. Boa tarde. Né? Se estiver a ouvir à tarde é boa tarde. Bom dia. Ou boa madrugada, se a pessoa... Se alguém tiver com insónias, boa madrugada. Exatamente. Porque será uma coisa interessante. Por exemplo, eu às vezes estou com insónia e digo vou ouvir o Conversas sem Batina e adormeço. Não, isto nunca me Eu acho que aconteceu. nós não somos assim tão monótonos. Não, isto nunca me aconteceu também porque eu normalmente não tenho insónia. Pois, eu normalmente também não preciso desse tipo de motores de arranque. Mas acredito que haja pessoas também a ouvir-nos assim pela madrugada dentro. Até porque às vezes é quando as pessoas têm assim algum tempo. Disponibilidade e algum tempo. E quando têm essa possibilidade. E para todos então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos. Isto tem sido uma aventura bastante interessante. Vamos ter aí mais alguns temas em que podemos já aqui revelar. Vamos ter aqui alguns convidados para falarem connosco sobre também as suas experiências e para também abrangermos um pouco mais isto. E hoje vamos falar sobre procissões. As procissões tem muito que se lhe diga, tem muito para falar. Portanto, e tem aqui algumas histórias também para irmos partilhando. Podemos falar sobre algumas coisas. Exatamente. Temos aqui muitas histórias para falar. Mas antes, Padre Adelino, como é que surgiu isto das procissões? Porque é que elas são importantes portanto, no nosso culto religioso? O que é isto uma procissão? Ora bem, assim de uma forma muito resumida e de uma forma muito geral, as procissões, não exatamente igual como temos agora, porque as coisas vão evoluindo, mas surgiram por volta da Idade Média, porque aquilo que era a vida da Igreja, portanto, que nos primeiros séculos era perseguida e, portanto, havia pessoal aguerrido e que vivia aquilo, e temos muitos mártires desses primeiros tempos da Igreja, que viviam mesmo a sua fé, pronto, que não renunciavam, e mesmo com as dificuldades. À medida que depois passou a ser a religião do Estado, na altura do Império Romano, e depois na Idade Média, aquilo foi, portanto, a vivência espiritual, a vivência de fé, começou a adquirir um bocadinho, ou seja, como não tenho nada, acho que compreendem, como não tenho nada que me desafie, digamos assim, isso acontece com a nossa vida. Se não tenho nada que me desafie, eu vou decaindo. Sei lá, imagina numa equipa de futebol, se tu não tens dois bons guarda-redes, metes só sempre um, ele deixa de estar preocupado com o outro que lhe vai tirar o lugar e, no fundo, pronto, deixa de se aplicar tanto, digamos assim. Ora, mais ou menos, na vida da Igreja foi surgindo isso. Pronto, a vivência de fé não era tão forte, as pessoas não se aplicavam tanto nessa vivência, digamos assim. Isso foram surgindo movimentos, muitas ordens religiosas foram surgindo nessa altura, mas foram surgindo movimentos para tentar revitalizar aquilo que era a vida de fé, sobretudo aquilo que era a manifestação pública da fé. Então as procissões surgiram nesse contexto de manifestação pública de fé, ou seja, aquilo que vivemos dentro da Igreja, procurar trazer isso para as ruas. E a ideia original era que, de facto, as pessoas que participavam nas celebrações nas igrejas fizessem isso na rua. Isso era a ideia original das procissões. Com o tempo as coisas foram evoluindo e foram mudando bastante. E tendo em conta o motivo portanto, a história da origem das procissões... Foi uma coisa muito resumida, sim. Por alto. Mas faz sentido hoje em dia continuarmos a fazer procissões? Faz sentido. Hoje em dia continuamos a fazer procissões. Faz. No entanto, como eu dizia, se calhar aquilo que eram as procissões hoje em dia é muito diferente.
a maior parte das pessoas que hoje vão numa procissão, normalmente, não é pessoas que tenham vida regular na comunidade cristã, digamos assim. Mas faz sentido porque cada vez mais nós de facto, não é que nós precisemos, mas acho que faz sentido também manifestarmos um bocadinho daquilo que é a nossa fé também para o exterior, porque cada vez mais a Igreja Católica, e as outras também, mas a Igreja Católica em concreto, que é a qual é que nós pertencemos, é vista cada vez mais na sociedade como mais uma associação como tantas outras. E convenhamos, nós não somos propriamente mais uma associação entre tantas outras. Ou seja, faz sentido, e desculpem a minha repetição, nesse sentido, ou seja, tem de mostrar aquilo que nós vivemos cá dentro, as pessoas perceberem que de facto nós temos essa vivência. Lá está, não é como no outro podcast que nós falámos aqui há tempos, que não era para as pessoas verem como eu sou bom, mas é para verem que de facto há essa vivência. Exato. Isto porque durante as procissões existe sempre a possibilidade de acontecer um sem número de coisas, não é? A partir do momento em que vamos fazer uma ação qualquer na rua, não é? Há muitas coisas, há muitos ponderáveis que nós não conseguimos prever. Pronto, acho que toda a gente que nos está a ouvir sabe que é uma procissão, já viu uma procissão, ou até já participou em várias procissões, às vezes até aparecem na televisão. Pronto, há procissões grandes, que já são tipo uma manifestação cultural, depois há aquelas procissões mais pequenas, aquilo na aldeia, que fazem a procissão do Santo da Terra, tudo isso faz sentido. Mas sim, mas sempre que nós saímos, ou seja, nem sequer dentro da igreja nós conseguimos controlar todas as variáveis. Sei lá, se parte um vidro, quando está muito vento ou se está a chover, quer dizer, no meio da celebração eu não posso ir lá tapar aquilo, não é? Exatamente. Pronto, estou a dar um exemplo um bocado, mas acho que percebem. Numa procissão, tanto mais, nós saímos à rua, primeiro não sabemos como é que vai estar o tempo. Se vai estar a chover ou não, se vai estar a vento ou não, se está muito sol ou não, se fazemos à noite ou de dia. Pronto, há uma série de coisas. Depois, o próprio percurso em si, se é mais acidentado, se é menos acidentado. Depois, nessas procissões, a maior parte delas levam andores, que são carregados, que as pessoas levam os andores, pronto, assim ao ombro. Imagina que num dos andores tem alguém tipo da tua altura e depois tem outros mais baixos. Pronto, isso também vai mexer com a coisa. Se alguém se sente mal durante uma procissão, se está muito calor, a pessoa não bebeu água, sei lá, há muitas variáveis. Foi muito engraçado. E depois há pessoas, desculpa interromper, já continua, desculpa. E depois há pessoas que gostam sempre, têm muita criatividade e gostam sempre de inventar coisas para ir fazendo durante a procissão. Sim, foi muito engraçado este ano na festa da padroeira, aqui na paróquia. Portanto, a nossa padroeira é a Nossa Senhora de Fátima. E foi engraçado porque, portanto, durante a festa estava-se a arranjar pessoas para levar cada uma das coisas, não é? E aparecia o diácono Luís a pedir pessoas e eu disse, se for necessário, eu disponibilizo-me para levar um andor. Ele começou-se a rir e disse-me, pois, estás-me a dizer isso porque sabes que não aparece mais ninguém do teu tamanho para levar um andor. Mas nem é por isso. Se houvesse essa possibilidade, com certeza que levaria sem qualquer problema, mas é mesmo isso. Existem aqui muitas coisas para se preparar e tudo isso. Eu lembro que o ano passado, também, isto na festa da Nossa Senhora da Paz, tivemos um acidente, não é? Que lá está, são aquelas coisas que, pronto, infelizmente podem acontecer. Também devemos de vivenciar isso com alguma naturalidade, porque efetivamente são coisas que podem acontecer, como o Padre Adelino dizia, com imponderáveis como o vento, a chuva e tudo isso. Estas coisas podem acontecer e devemos também de olhar para isto com essa naturalidade de que acaba por ser normal. Mas tivemos efetivamente um acidente que foi, portanto, a imagem... A própria imagem que nós tínhamos da Senhora da Paz, pronto, a imagem era feita em gesso e pronto, e
apanhou o sol durante assim algum tempo e pronto, o gesso ficou fragilizado. Estava mesmo muito vento, mas mesmo muito vento, e pronto, a imagem partiu e, pronto, e caiu e pronto, partiu-se bastante, ficou assim. Pronto, a imagem não se soltou do andor, a própria imagem partiu e caiu. E como é que... Foi assim um bocado... E como é que, portanto, durante esse momento, e eu pergunto também porque eu não estava nessa precisão, estava noutro evento, como é que se sente, portanto, o padre, não é? O pároco, quando vê isto a acontecer? Lá está, como eu dizia, são coisas que também devemos de agir aqui com alguma naturalidade, mas é sempre uma situação que, pronto, entristece um pouco, não é? Como compreendem, as pessoas que fazem a procissão é porque têm devoção a querer fazer a procissão com aquela imagem em concreto e querem demonstrar isso mesmo. Acontece um acidente desse, de facto, aí há sentimentos mistos, ou seja, em primeiro lugar, de facto, temos que ter calma e temos que agir com naturalidade, digamos assim. Não é, não ligar, está bem, foi a imagem, pronto, olha, ok, arranjámos outra. Também não é bem assim. Exatamente. Também não é bem assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. Mas também devemos, porque há pessoas que de facto têm devoção às imagens, se acontece alguma coisa, portanto, há mais do que tristeza. Eu não diria histeria, mas pronto, há assim alguma preocupação, digamos assim. E portanto, é preciso saber gerir bem sentimentos, expectativas, formas de estar, formas de agir e pronto, e a partir daí depois tentar ver o que é que, ou seja, agir no momento o que é que podemos fazer e depois no futuro o que é que podemos voltar a fazer. Porque depois também foi difícil, depois desse acidente, digamos assim, entretanto apareceu alguém que mandou fazer uma imagem nova de Nossa Senhora da Paz, alguém que mandou restaurar essa que caiu, que felizmente hoje em dia está muito bonita, foi bem restaurada. Portanto, agora temos duas imagens de Nossa Senhora da Paz, para além daquela que já lá estava na igreja. Mas essa que foi, entretanto, restaurada, agora já não vai mais sair da igreja, vai se manter sempre... A ideia é essa, até porque os senhores que restauraram sugeriram isso. Mas depois, nas procissões a seguir, concretamente, depois tivemos uma procissão que saiu também lá da Igreja da Paz, de Nossa Senhora de Fátima, e estava um bocadinho de vento, e até estava a ameaçar chuva e tal, e pronto, mas a preocupação foi que muitas pessoas, por causa daquilo que tinha acontecido, e é perfeitamente normal, estavam preocupadas, que estava muito vento, se era legítimo sair com a procissão. Antes, isto não era um problema. Só quando depois de acontecer aquele acidente, pronto, as pessoas se lembram, se estava muito vento, se calhar é melhor não. Lá está, temos que avaliar as situações. Mas sim, mas depois, porque é uma coisa que se vive muito intensamente, mesmo para aquilo que eu dizia há pouco, para pessoas que não costumam frequentar, há pessoas que vivem muito intensamente esses momentos. Lá está, temos que saber gerir bem expectativas, digamos assim. E gerir bem esses sentimentos das pessoas. Sim. Eu recordo-me também que há uns anos atrás, penso que foi em 2006, à volta disso, tivemos uma procissão no Forte da Casa, portanto ainda com o falecido Padre Gil, em que, portanto, e aquilo, para quem conhece o Forte da Casa, há ali uma determinada hora que aquilo, a ventania é enorme, não é? Sim. E portanto, na procissão, precisamente na festa em honra do Sagrado Coração de Jesus, em que saem todos os andores da igreja, há uma altura em que, portanto, ali a subir uma das ruas, vem uma rabanada de vento enorme que entrou por baixo de onde estava a imagem da Nossa Senhora de Fátima e ela tombou para a frente, partiu a parte da cabeça, pronto. E uma coisa que eu me recordo é que, portanto, eu ia mais à frente na procissão, não dei conta do que é que tinha acontecido, só depois, quando nós chegámos à igreja, é que depois me apercebi.
e o Padre Gil dizia, bom, nós não devemos demonstrar orgulho, e isto aqui às vezes Deus também nos dá estes alertas, porque eu estava tão orgulhoso desta procissão e depois acabou por isto acontecer, mas pronto, alguma coisa se vai conseguir arranjar, e depois entretanto a imagem também foi restaurada. Mas uma coisa que portanto, eu fixei foi a reação das pessoas a chorarem e tudo isso por causa portanto, da queda da imagem de Nossa Senhora. Porque, lá está, a devoção também leva a isso, e as pessoas, portanto, normalmente até quem leva o andor da Nossa Senhora de Fátima é o grupo de peregrinos que costumam ir fazer portanto, a peregrinação a Fátima, e pronto, e depois tinham aquela, lá está, ainda mais intensamente vivem esse momento. Mas isto, lá está, são situações que vão acontecendo, e devemos, como o Padre Adelino dizia bem, devemos de ir avaliando sempre se é seguro ou não é seguro. Eu recordo-me também que este ano, nas festas em honra de Nossa Senhora da Piedade, colocou-se a hipótese da procissão não ser feita, e era por causa da chuva. Exatamente, por causa da chuva, e muito curiosamente, pouco tempo antes da procissão sair, abriu o sol de uma tal maneira, e tivemos sem chuva quase a procissão toda. Estávamos nos últimos 100 metros, estávamos para chegar à igreja e começa a chover, mas foi mesmo ali só. E foi suficiente para depois estarmos ali à pressa a limpar a imagem, para depois também não, tanto ver se preservávamos também a imagem para ela não estragar. Porque, lá está, são estes imponderáveis que temos sempre que ir contando, porque depois isto também acaba por ir deteriorando as próprias imagens. Mas quando as procissões fazem sentido naquilo que é a vivência de fé daquele povo em concreto, daquele local em concreto, e deixar de fazer uma procissão, qualquer que seja o motivo, tem que ser por um motivo válido, por um motivo grave. Não é porque me dói um pé que deixamos de ir, que impedimos de fazer a procissão, porque aquilo é a vivência de um povo, não é? De uma pessoa em concreto, de uma pessoa individual, é de uma comunidade que quer demonstrar aquilo que é a sua fé daquela forma. Quem vê de fora, há certas procissões, eu vou sincero, há certos sítios ou certas procissões que nós olhamos para aquilo que está a ser vivido ali, e quem vê de fora aquilo não nos diz nada. Olhamos para aquilo e mas quem está a viver aquilo, com certeza que faz todo o sentido. E portanto, ou seja, e voltando àquela questão que fazias há pouco, se faz sentido haver procissões, tendo em conta tudo isto, o que é que acontece hoje em dia, e isso é que é mais difícil de gerir, que é, há muita gente que vai só apenas à procissão, e portanto a procissão já não é o reflexo daquilo que é a vivência de uma comunidade cristã. Hoje em dia há muitas procissões, não estou a dizer que é literalmente em todo lado, mas em muitos lugares há muitas procissões que, de facto, aquilo é mais uma expressão cultural do que propriamente religiosa. E pode fazer sentido, cuidado, não estou a criticar, mas já não é aquele sentido de procissão original que é mostrar a vivência da comunidade cristã. Mas para mim faz todo sentido fazer procissões desde que haja isto, precisamente, essa demonstração de vivência da comunidade cristã. E depois, se as procissões servirem para chamar alguém para... Se for por aí, a porta de entrada na igreja para alguém, pode ser. As portas estão sempre abertas. O Senhor tem muitas formas de nos chamar à sua casa. Portanto. Exatamente. Houve alguma situação mais engraçada que lhe tenha acontecido nestes anos? Portanto, e convém também dizer aqui uma coisa, porque hoje que estamos a gravar este podcast, portanto, estamos a gravar
o podcast ao dia 27 de setembro, ok? Depois ele irá, portanto, daqui a algumas semanas para o ar, mas hoje faz anos que este senhor com quem eu estou a falar, o Padre Adelino, foi ordenado padre, não é? Falámos sobre isso no primeiro podcast, em que falámos sobre esta coisa sobre isto de ser padre, não é? Mas ao longo destes anos em que foi padre, de certeza em todos os sítios, nos mais variados sítios onde esteve, e até se calhar durante o tempo em que foi diácono, portanto antes de ser ordenado, se calhar aconteceram algumas situações assim mais, podemos dizê-lo, engraçadas em alguma precisão. Quero partilhar alguma situação com essa? Caricatas. Sim. Porque isso também é engraçado de nós falarmos. Que é para as pessoas também não dizerem que nós somos carrancudos, porque os católicos são. Pelo menos no nosso caso, pronto, nós os dois acho que carrancudos acho que é precisamente o oposto. Exatamente. Normalmente mas pronto. Situações. De facto há algumas. Imagina num sítio onde era. De facto aquilo subia bastante. Era uma procissão demorava tipo 1 hora e metade do caminho era sempre a subir. Complicava dizer que a outra metade era sempre a descer. E havia sempre um senhor que se oferecia, pronto, que fazia questão de levar o andor. Acontece que o percurso não era sempre igual. Uma vez ia para um lado, outra vez ia para o outro. E o desgraçado calhava-lhe sempre a parte de subir. Houve um ano que ele não se ofereceu para levar o andor, porque pronto, já não pedia muito, então foram-lhe pedir. O senhor faz a parte de descer, que é mais fácil. Eu acho que não é, mas pronto. Faz a parte de descer, que é mais fácil. Está bem, lá foi o homem. Que parte aquilo calhou. A parte de subir, o homem estava possesso. Sei lá, mas coisas que acontecem mesmo durante a procissão. Desde. Lá está a olhar, aquele exemplo que dei há um bocado, pessoal de diversas alturas e o andor é ali todo de lado. Desde pessoal a ajoelhar-se à passagem das imagens, que é isso assim um bocado. Pessoal a tirar flores e imagina alguém a tirar flores para as imagens, é uma manifestação de. Às vezes de repente ele vai com o pálio e tira flores e as flores ficam todas em cima do pálio, portanto não se via, não é? Pois. Porque agora, portanto, isto aqui leva-nos também para outra questão, mas portanto, aqui falando de uma forma muito superficial, porque o Padre Adelino falava de pessoas a ajoelharem-se à passagem das procissões. Isto porque... assim, eu não estou a criticar as pessoas fazerem isso. Sim. É um sinal de respeito. Mas há aqui uma questão que, portanto, e ao contrário daquilo que dizem em relação à Igreja Católica, a Igreja Católica não adora imagens. Não, a Igreja Católica só adora Nosso Senhor. Exatamente. A Igreja Católica, no máximo, venera imagens, tem devoção pelas imagens. Porquê? E não é pelas imagens, é por aquilo que as imagens representam. A imagem do santo representa, de facto, que ele mais facilmente pode interceder por nós junto de Deus. E por isso é que nós veneramos os santos nas suas imagens. Claro, as imagens, porque aquilo que nós vemos é muito mais fácil. Por isso é que nós temos as imagens, porque tem esse sentido de que nós vemos e mais facilmente nós fixamos, interiorizamos e lembramos porque é que aquela pessoa foi santa, porque é que aquela pessoa foi canonizada, percebes? Por isso é que nós só nos ajoelhamos, por exemplo, na procissão do Corpo de Deus, levamos com o Santíssimo exposto. Aí ajoelhamos, porque também nos ajoelhamos na igreja. Exatamente. Portanto, aquilo que nós expressamos na igreja deve ser exatamente igual ao que nós expressamos fora. O facto das pessoas se ajoelharem quando passam as imagens, é um sinal de respeito, é um sinal de veneração. E cabe-nos a nós também, se calhar não se ajoelhem, façam uma vénia. Fazer uma vénia é preciso, vai mais ao encontro da sentido de própria veneração. Sim. Exatamente. Aliás, isto até me recorda precisamente uma vez eu fui a Roma, fui visitar a cidade de Roma e estava na igreja de Santa Maria Maggiore e assisti a uma coisa que eu achei absolutamente fascinante, que foi, entrou um grupo de turistas japoneses
dentro da igreja, e nós sabemos que pronto, os japoneses não são, quer dizer, a percentagem de católicos no Japão deve ser para aí uns 5%, se tanto, mas lá está, achei interessante porque todos eles entraram e fizeram uma vénia. Aliás, nós sabemos que dentro da cultura japonesa, portanto, fazer uma vénia é mesmo sinal de respeito, portanto, e não de veneração, nem nada disso. Eles, portanto, achei interessante, até achei, portanto, lá está, mais interessante do que muitas pessoas que se calhar dizem que são católicas, mas depois entram e... Entram na igreja e pronto. Como se estivessem a entrar no centro comercial. Mais ou menos isso. E isso é bastante interessante. Mas sim, de vez em quando vamos assistindo a algumas coisas engraçadas. Agora, quando foi a procissão da Nossa Senhora da Piedade, foi engraçado, porque para quem conhece... Portanto, para quem conhece é fácil visualizar, para quem não conhece, portanto, nós explicamos. A imagem da Nossa Senhora da Piedade vem, portanto, é transportada por um carro dos bombeiros, ok? Vem desde a capela da Nossa Senhora da Piedade até, portanto, cá abaixo à igreja. E, portanto, a imagem vem e portanto, e nós fazemos todo o trajeto. Eu vinha com um estandarte, portanto, e vinha acompanhado de portanto, duas meninas escoteiras, portanto, que vinham assegurar portanto, os cordéis. E, ou os pendões, pronto. E, entretanto, há uma altura em que, portanto, quando passamos no quartel dos bombeiros, portanto, a procissão para e os bombeiros ligam a sirene e fazem continência em sinal de respeito pela imagem. E foi muito engraçado porque durante aquele momento as meninas dos escoteiros, eu penso que eram, portanto, eu penso que elas eram levidos, tenho ideia que elas tinham o lenço amarelo, as duas. Mas elas depois ficam assim a olhar para mim e depois perguntaram-me, mas isto agora foi o quê? E lá está, porque também é a tradição aqui, portanto, a imagem parar em frente aos bombeiros e eles prestarem esta homenagem. Depois eu tentei explicar, portanto, exatamente isso, e elas, então, e porquê que ligaram a sirene? Porquê que puseram... Ou porquê que tocou aquele barulho? Que elas nem disseram a sirene. Porquê que tocou aquele barulho? E depois eu estava a explicar que aquilo é a sirene, portanto, de alerta, não é? Dentro dos bombeiros. E que, pronto, sempre que a imagem passa, eles fazem aquela homenagem. E pronto. E, entretanto, elas acabaram por perceber, mas lá está, uma situação também engraçada que aconteceu nesta, portanto, que é assim, não aconteceu nesta, mas nesta aqui é que eu, portanto, se calhar tomei mais atenção, que é, há uma altura em que, portanto, a Nossa Senhora vem a passar ali por baixo do cano da água e aquilo tem lá uns barrotes, não é? Que é para os caminhões... medidores de altura. Exatamente, que é para os caminhões saberem se por acaso baterem lá, vão bater no cano. E então era preciso alguém ir lá fazer... puxar aquilo. De força para levantar aquilo. Sim. E pronto, e foi o atual responsável dos escoteiros aqui da Póvoa, o Branco, pronto, portanto, que é uma pessoa bastante forte, não é, para aquilo, porque aquilo realmente, eu achei piada a força que ele estava a fazer para, precisamente, lá está, para evitar que a imagem batesse. Mas há uma história que o Padre Adelino já me contou, portanto, noutros momentos em que foram com uma imagem, portanto, precisamente Nossa Senhora, e esqueceram-se que havia Esse não aconteceu comigo, foi com um colega meu. Pois, exato. Que a imagem peregrina do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Ainda por cima. Fizeram a imagem, uma das imagens peregrinas. Sim. Fizeram uma imagem em cima da carroça de um trator, fechada por um trator, aquilo era um ambiente rural, né? De aldeias, aquilo era para andar ali em vários lugares, digamos assim, aldeias diferentes, aqueles montes.
Exato. Ia passando e pronto, ia em cima do trator, porque era fácil o transporte de um lado para o outro. E pronto, e numa zona onde de facto não havia casas, portanto, a ligação entre duas aldeias vizinhas, pronto, aquilo anda-se um bocadinho mais depressa, não tem ninguém a ver, não precisávamos de ir tão devagar. E pronto, então quem ia com o trator ia um bocadinho mais depressa. Quando acontece que estava lá meio um cabo de aço esticado, e a imagem de Nossa Senhora como ia bem presa, ficou sem cabeça, não é? Aquele cabo de aço. Lá está, isto é uma situação que... não era suposto estar lá aquele cabo de aço. Exatamente. Mas é uma situação que, lá está, sente também, pronto, mais uma vez, portanto, a destruição... Lá está, é complicado porque pronto, as pessoas, de facto, faz sentido na vida das pessoas. Exato. E pronto, e depois é preciso... Mas a história em si é que estar lá o cabo de aço que não devia de estar, é que acaba por... mas como é que isto foi acontecer? Mas pronto, tudo bem. Então, nós estamos aqui a chegar ao final do nosso podcast. Já vamos aqui, portanto, mais além daquilo que é o tempo normal, mas isto... Mas pronto, a conversa é com mais cerejas. Exatamente. E estas histórias que vamos também ouvindo sobre as posições também são bastante interessantes e bastante engraçadas. Da minha parte, resta-me agradecer a vossa atenção, o vosso carinho, o vosso feedback. Façam-nos chegar esse feedback também para nós irmos melhorando. Até façam chegar sugestões de temas para as nossas conversas e fiquem à vontade. Qualquer tema é válido. Exatamente, qualquer um. Como eu já disse... Nós depois vamos decidir se faz sentido falarmos, não é? Mas qualquer tema à partida é válido e qualquer tema à partida é bom para falarmos dele. Exatamente. E como eu já disse, portanto, no anterior podcast, vamos... Portanto, aqui, mais lá para a frente, vamos também ter aqui alguns momentos... Teria algumas coisas um bocadinho diferentes. Sim. E de humor também. Isso, claro. Sim, porque, claro, sim. Porque às vezes nós temos sempre aquela tendência de pensar que os padres são pessoas muito, muito reservadas e que são pessoas muito, muito seletas, mas os padres são seres humanos. Como uma vez eu vi uma expressão dita por alguém que estava a tentar fazer uma expressão bastante... Portanto, estava a tentar fazer uma expressão assim mais icónica, então disse: nós somos seres humanos como as pessoas. Pronto, então, pois é isso. É isso. E os padres também... Brincando um bocadinho com a coisa, basicamente é isso. Os padres também são seres humanos como todos nós e também têm os seus momentos de boa disposição, e ainda bem que assim é, porque também só assim é que é possível nos cativarem, portanto, a nós crentes para também continuarmos portanto, esta nossa caminhada. Por isso, para todos, o nosso muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Padre Adelino, por esta conversa bastante agradável. Até uma próxima. Até a próxima.